Muito bom dia, Gerlaine, Pedro, Carla, Vânia, André, Alisandra, Luísa, Vander Costa, Marcos Leandro, bom dia, gente. Vamos chegando e compartilhando, bora? Bom dia, Alexandra. São 6h09, dia 31 de dezembro de 2005. Gente, chegamos ao último dia do ano. Nós, como igreja e DTM, Deus tem mais profetizando ano de Isaac, Gerlaine. Olha, DTM para ti. Vamos fazer uma sondagem aí nessa terra, hein, minha filha? Ó, gostei disso aqui. Gente, chegamos, olha, pega aqui nosso aviãozinho. Pega nosso aviãozinho. Esse aqui, compartilha, marca o arroba do pessoal aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Isaías, meu querido, muito bom dia. Compartilha, chama todo mundo aqui, porque essa última live nossa, essa última aula, essa última devocional está muito especial, tá bom? Pronto, agora sim. Como eu amo esse fundo musical, ele me traz boas memórias. Excelente, gente. E aí hoje, você vai passar a virada na casa de Deus, na igreja que te alimentou o ano inteiro, Andréia, te sustentou, te consolou, te edificou, te alegrou. Espero que sim, em nome de Jesus, tá bom? A gente vai falar algumas coisas sobre isso ao longo da nossa devocional de hoje, porque eu sempre digo e não vou me cansar de dizer. O meu compromisso aqui é com o seu crescimento, o meu compromisso aqui é com o seu resultado. Existe uma frase que diz que a Bíblia contém aquilo que os homens mais odeiam, a verdade. Eu preciso dizer verdades a vocês, porque senão não faria o menor sentido eu acordar às 5 horas da manhã e vim aqui falar historinha para vocês daquilo que não funciona, daquilo que não é aplicável, daquilo que não tem respaldo bíblico, que é a sabedoria milenar. É o livro que vem dando certo há mais de 2000 anos, é o livro que a ciência de várias e várias maneiras já tentou invalidar. E todas as vezes que a ciência tenta invalidar a Bíblia, ela termina por confirmar a veracidade do texto sagrado. Então, como que nós iremos nos respaldar em qualquer outro tipo de coisa que não seja
isso. E é sobre isso que a gente trata aqui. E com a permissão e bondade de Deus, continuaremos tratando ao longo do ano de 2026, de segunda a sexta, ao vivo, às 6 e 7 da manhã, trazendo uma palavra de ânimo, fé, encorajamento, família, finanças, vida profissional, vida sentimental, vida emocional, falando sobre empreendedorismo, falando sobre atualidades, tá? Vou estar falando muito mais sobre atualidades nesse ano novo. Vou estar assim, muito mais afiado no alinhamento do que a atualidade está apontando para nós a nível espiritual, eclesiológico, sociológico. Então, gente, fica ligado. 2026, e eu falo aqui como pastor da Igreja Deus Tem Mais, nós estamos profetizando que é o ano de Neemias. Eu sei que existem algumas pessoas que dizem assim, pastor, o que significa isso? É ano de Neemias. Aí na outra igreja é ano de Daniel. Aí na outra igreja é ano de milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Bom, irmãos, cada comunidade que adota, porque tem igreja que nem trabalha esse tipo de dinâmica, né, dando um tema para ser trabalhado durante um ano, e tá tudo bem, tá? A minha igreja tem tema, Neemias, a sua não tem, nada a ver. Sou pastor, né, que é o anjo da igreja, é aquele a quem Deus dá a direção para o povo, ele recebe de Deus um direcionamento e ele aplica para o povo. E na igreja Deus Tem Mais, na IDTM, nós estamos direcionados a tratar nesse ano de 2026, debaixo desse mapa espiritual e profético, aprendendo sobre o livro de Neemias, com a vida de Neemias, com o exemplo de Neemias, e hoje eu quero trazer um texto aqui que está no livro de Neemias, capítulo de número 1, verso de número 4. Dando bem-vindo aqui a todos que estão chegando pela primeira vez. Tem gente que acaba batendo na live e nem sabe. Tem gente que me segue por causa de um Reels, não sabe que eu sou pastor. Tem gente que me seguiu por causa de uma frase, não sabe que eu sou pastor. Não sabe que eu tenho um programa. Então não sei se é a primeira vez sua aqui. Fica aqui, me dá 5 minutinhos para conversar com você. E se compensar, você continua. Tá bom? Neemias capítulo 1, verso 4, Cléo, diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. Então, tá aqui, ó, Cléo Filho, primeira vez, bem-vinda. Me dá 5 minutinhos, Cléo. Se valer a pena, você continua, senão você está já na bênção, liberada para viver esse dia 31 debaixo de total paz. E 5 minutinhos. Neemias, esse copeiro do rei Artaxerxes, esse funcionário de alto escalão, esse homem que não é um profeta do púlpito, né? Não é um sacerdote do altar. Neemias, ele é um administrador público. Ele não é profeta de púlpito. Ele é um administrador público, um funcionário de alto escalão da corte persa. E recebe a visita de um dos seus irmãos de sangue, Hanani, que vem dizer para ele o seguinte: irmão, nossos irmãos estão em Judá, aqueles que voltaram do cativeiro babilônica e ainda se encontram em vergonha, opróbrio, pobreza, ruína e miséria. Porque a cidade do sepulcro dos nossos pais, a saber, Jerusalém, ela continua com os muros destruídos, as portas queimadas, e o povo está de braço cruzado, olhando para os escombros. Quando Neemias recebe essa notícia, o impacto é forte demais para ele. Tanto que está aqui no texto:
tendo ouvido estas palavras, assentei-me. É como se ele tivesse perdido as forças das pernas. Sabe quando você perde sua estrutura? E chorei. A tradução para este verbo aqui de chorar nesse texto, porque você sabe que tem choro e choro. Aqui era um choro amargo. Era um choro intenso. A grande pergunta que nós precisamos fazer é por que Neemias, que é um copeiro do rei e está vivendo uma vida de certa forma nababesca, porque embora ele seja um judeu, mas ele está no palácio tendo toda a regalia, porque o copeiro ele era um cargo de altíssima confiança do rei, que ele provava tudo antes do rei comer. Então o rei tinha que tratar ele bem, para não ser envenenado. A pergunta que não quer calar é por que esse cara, que está vivendo uma vida estável, nababesca, abastada, transbordante, farta, sente uma dor por causa de um povo que está a 1000 quilômetros, 1000 e tantos quilômetros de distância, povo que ele sequer viu, conheceu e conviveu com alguém ali, mas ele sente o impacto dessa notícia. Quero te perguntar isso aqui, nesse ano de 2025, você recebeu alguma notícia que tirou as suas forças? Será que nesse ano de 2025, algo que você ouviu, algo que você viu, tirou as suas forças? Te fez chorar amargamente? Te fez sentir que o chão foi arrancado de debaixo dos seus pés? Será que nesse ano de 2025, alguém aqui foi demitido depois de dedicar tantos anos a uma empresa? Por isso que Deus te trouxe aqui, Cléo, tá vendo? Será que nesse ano de 2025 alguém não viu um matrimônio de 15, 20, 25 anos ruir? Será que alguém aqui nesse ano de 2025 precisou sepultar um pai, uma mãe, um filho, um cônjuge? Eu estou falando de forma aqui genérica, em tese, sobre notícias e eventos que nos fazem perder a força. É o seu caso? E talvez, nem foi agora recente, em dezembro, talvez foi em janeiro, em março, em junho. Só que agora, no limiar do final do ano, quando essa dobradiça do tempo está prestes a ser dobrada, e nós vamos entrar num novo ano, quero deixar claro, gente, que não existe nada de místico nisso. Em nome de Jesus, calma aí. Pega esse aviãozinho aqui e manda para todo mundo. Não existe nada de místico num ano novo. Ai, porque agora a chave vai virar. Não sei. Não sei. Ah, porque agora as coisas vão andar. Também não sei. Ah, porque agora... Calma lá. Porque você está me dando a impressão de alguém que está supervalorizando uma data, um calendário. E por que não virou em dezembro? Por que não andou em novembro? O que faz você acreditar que daqui a 18 horas, quando já serão 21 minutos do dia 1º de janeiro, o mundo vai resolver conspirar em seu favor? O que te faz acreditar que daqui a 18 horas, daqui a 17 horas e 40 minutos, o céu vai abrir as comportas e derramar bênçãos que até agora não foram derramadas sobre a sua vida porque o calendário mudou? Pelo amor de Deus, gente. A nossa escola da vida aqui é um lugar de gente que pensa. Para com isso. E entenda que quando eu, como pastor, convoco
o rebanho que o Senhor me confiou para estarmos hoje na celebração, que começa a partir das 21 horas, e recomendo a você que congrega em uma igreja, que faça o mesmo na sua igreja, não é porque eu estou superdimensionando esta data, essa dobradiça do tempo, como se algo mágico, sobrenatural, transcendente, absurdamente forte, fosse se manifestar, porque o calendário fez assim, ó. Tá fazendo sentido? Eu sei que tá fazendo sentido, mas eu quero mexer com você aqui. Agora, quando eu convoco uma igreja a qual o Senhor me confiou para pastorear, não é porque daqui a 17 horas e 40 minutos o céu vai ser diferente. A gente simplesmente está dando ali as últimas horas desse tempo para agradecer a Deus por tudo que Ele fez e projetar nossa esperança por aquilo que virá. Mas a verdade é que a gente faz isso todo domingo, pela manhã, nas primeiras horas do primeiro dia da semana. O que eu não acredito que seja justo é você fazer isso em outro lugar, de outra maneira, de outra forma. É somente sobre isso. Então, quando Neemias recebe essa notícia, Fatinha, o impacto é tão forte que ele desfalece. Ele começa a chorar. Ele sente o peso da notícia. Pastor, mas você ainda não falou por que Neemias, que vivia uma vida tão nababesca, abastada, farta, transbordante, sente o impacto de uma notícia de um grupo de pessoas que, essa é a verdade, eles escolheram viver aquela condição de entulhos e ele se move tanto. É porque ele teve acesso a uma mentalidade, a uma realidade no palácio que aquele povo que está no meio do escombro não teve. E agora é como se ele se sentisse um chamado de Deus para resolver essa dor. Cheguei ao ponto que eu queria. Vou trazer de novo, Manhã de Paz é para pensadores. Vou trazer de novo, quero construir essa ideia, porque aqui eu começo a aplicar algo muito poderoso na sua vida hoje. Pastor, por que Neemias, o copeiro do rei, um homem que vive uma vida bastada, nababesca, provida, transbordante, farta, próspera, recebe o impacto da notícia de gente que é parente dele, mas é parente longe, são estranhos emocionais, porque Neemias não conviveu com essa gente, e ao receber aquela notícia, pesa tanto, a ponto dele perder as forças, sentar-se e chorar. É porque ele ali, o que pesou mais do que a notícia, foi o peso do chamado. O propósito que agora ele passou a enxergar na vida dele. É porque naquele momento recaiu sobre ele uma clareza que ele até então não tinha. Porque até então, gente, Neemias acha que a vida dele se resume a ser copeiro do rei e morrer desse jeito. Meu Deus do céu. Eu não sei se vocês estão prontos para essa aula de hoje, não, que até aqui foi uma introdução. A partir daqui a gente vai começar a aplicar essa aula. Mas antes de eu trazer a aplicação, eu quero perguntar e peço que você interaja comigo. Existe alguém aqui que ainda tem crise acerca do seu propósito de vida? Pastor, eu ainda não descobri meu propósito. Estou falando com quem aqui? Estou falando com quem aqui? Você sente que ser um copeiro do rei ainda não é a estação final? Ainda não é tudo? Existe uma ânsia, Karina, uma ânsia, um sentimento de que está faltando uma peça ainda.
no seu quadro de destino. Você é uma pessoa grata, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa que tem consciência de toda a benevolência que Deus já manifestou na sua vida. Você é alguém que olha para a sua realidade e de fato não tem o que reclamar. Sua família está na casa de Deus, seu marido é um homem abençoado, é um homem esforçado, um homem trabalhador, é justo, honesto, honrado, te honra. Dentro da medida do possível faz tudo para que a família esteja promovida e provida e segura, protegida. Você tem uma igreja bacana, você de repente já tem até um ministério, um cargo, tia Regina. Seus filhos estão bem, você não está com dívidas, nada assim, mas você sente que ainda está faltando alguma coisa. E essa coisa eu vou te responder com toda clareza. Essa coisa que está te faltando é a visão ampla e clara do porquê que você existe nessa geração. Do porquê, Josimara, Deus te colocou nesse tempo, nessa família, nessa cidade, nessa igreja. Por quê? Nessa empresa. Porque deixa eu te falar uma coisa, e aí falo como um profeta. Falo como um profeta, olha aqui, ó. Crise de propósitos. As pessoas estão aqui, a Flávia, a Michele, a Nayane, olha aqui, ó, a Karina. O que elas estão dizendo? Pastor, eu sou essa pessoa que sinto que está faltando alguma coisa. Sou grata, sou feliz, mas está faltando alguma coisa. Então segura essa informação aqui para vocês. Como você descobre a sua missão de vida? Porque o dia mais feliz da sua vida é o dia que você nasceu. E eu vou te dizer, qual é o segundo dia mais feliz da sua vida? Já sei, pastor, é o dia que eu casei. Muito feliz, mas não é esse dia. Já sei, pastor, é o dia que eu me tornei mãe. Muito feliz, mas ainda não é esse dia. Passou perto. Já sei, pastor, é o dia que eu me tornei avô. Eu, como avô, posso dizer, que dia, que fase. Mas eu posso te dizer com toda a certeza do mundo, amparado pelas Escrituras, o dia mais feliz da sua vida é o dia que você nasce. Você recebeu o dom da vida. O segundo dia mais feliz da sua vida é quando você descobre por que você nasceu. Por que você nasceu. Porque a partir desse momento, quando você tem a clareza do porquê, é como se caísse diante dos seus olhos uma pesadíssima cortina e tudo a partir de agora, Márcia, começasse a fazer total sentido. Eu estou em Neemias ainda, gente. Capítulo, versículo 4. Aí, quando você descobre por que nasceu, cai essa cortina, essas escamas dos seus olhos caem, e agora você começa a compreender por que de algumas fases, por que de algumas estações, por que algumas dores, por que algumas perdas, por que algumas decepções. Por que esse emprego? Por que essa empresa? Por que essa igreja? Por que esse lugar? O primeiro dia mais feliz da sua vida é quando você nasce. O segundo dia mais feliz da sua vida é quando você descobre por que nasceu. Concordo com a tia Regina. O dia em que Cristo entrou na minha vida como Senhor e Salvador, foi um dia muito feliz. Mas entenda uma coisa, ser um salvo sem clareza de destino, qual é a graça? Mas a salvação, gente, ela é por si só é a coisa mais preciosa do mundo. Eu estou falando aqui, ó, enquanto nossos pés estão sobre a terra.
E é por isso que eu conheço homens de Mercedes amargurados, mulheres de Chanel em depressão, pessoas em primeira classe com uma vida desgostosa, pastores em depressão, infelizes, adoecendo emocionalmente, mulheres de oração, vasos de Deus, que têm um coração triste, amargo. Por quê? Tem Jesus, tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem viagem, tem bolsa. Só que está faltando você descobrir, tá, para que tudo isso? Por que disso tudo? E enquanto você não descobre isso, você vai sempre ter a sensação, tá faltando alguma coisa. Conversa comigo aqui, interage. Estou falando alguma besteira? Porque quando Neemias recebe a notícia, minha filha Reibe, eu acho que é Reibe, né? Reibe Lem. Quando Neemias recebe a notícia, ele falou, gente, então quer dizer que a minha vida não se resume a esse palácio? Então quer dizer que esse copeiro do rei foi só uma possibilidade de um acesso que agora vai fazer sentido? Meu Deus. Meu Deus. Aí ele cai. Então quer dizer que a minha vida chegou a esse ponto porque a partir de agora Deus vai me usar para levantar esses muros? João, querido, então o peso que faz com que Neemias sente e chore, gente, é porque agora ele está enxergando diante dele uma missão que até então ele não tinha enxergado. E é coisa grande. O desafio é grande. E ele sabe que não vai ser fácil. Que palavra libertadora, gente. Sabe por quê? Porque quando eu descobri a minha missão, ficou muito mais simples eu dizer não. Porque é só eu saber, isso faz parte da minha missão, então é não. Ir a esse lugar está em linha com a minha missão, então não. Abrir essa empresa está em linha com a minha missão, então não. Casar com essa mulher, essa moça, é coerente com a minha missão? Então não. Ela é maravilhosa, uma mulher de Deus, é uma bênção, mas ela não é para mim, porque eu tenho uma missão e a vida que ela quer levar não fecha com a missão que eu recebi de Deus. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente. Fala comigo. Fala comigo. Vou te dar um exemplo. Eu abri mão de um contrato de mais de 10 mil reais mensais em home office. Um contrato que eu cumpri em 24, cumpri em 25 e não renovei em 26. Por quê? Porque 25 revelou mais ainda, com mais clareza, o que de fato, de verdade, é o que eu tenho que fazer, o que eu estava fazendo. Mas agora é como fazer. Eu estava fazendo a coisa certa, mas não estava fazendo a coisa certa da maneira mais certa. Não sei se vocês estão me entendendo. Esse contrato de mais de 10 mil mensais era para eu ser um mentor, um educador de um grupo. Só que em 2025 meus olhos se abriram com mais clareza. É a coisa certa. Só que não é desse jeito. É de outro jeito que eu vou fazer isso. Eu não sei para quem é essa palavra. Mas a minha oração nesse dia 31 de dezembro
é que essa palavra sirva de alerta e colírio para os seus olhos, para que o Senhor te dê a graça de saber e colocar os seus pés em 2026 com a certeza. Para que eu nasci? Eu vou te dar 3 pistas. Quem quer, dá um amém aí e a gente aplica e termina. Pastor, estou em crise. Agora que você falou, faz todo sentido, que realmente sou grata pelo meu emprego, mas sinto que falta uma coisa. Sou grata pela minha igreja, sou grata pela minha família, mas tá, mas eu preciso saber. Se você me deixar nessa rua da amargura agora, vai ser pior para mim, porque agora eu simplesmente descobri que ainda está me faltando cumprir a missão. Eu preciso entender com clareza qual é o meu destino, qual é o meu propósito. Me ajuda, pastor. É para isso que eu estou aqui. E é para isso que Deus te trouxe aqui. Como descobrir minha missão? Número 1. O que te causa raiva e indignação. Eu, no seu lugar, achava um papel e uma caneta agora para escrever. O que te causa raiva e indignação. Pastor, não aguento ver crianças em situação de rua. Opa, tem a ver com a tua missão. Pastor, eu não suporto injustiça. Injustiça social. Eu não suporto a injustiça política. Não suporto. Isso é uma coisa que te causa raiva, indignação. Abre um pouquinho mais a lente, porque isso aí tem a ver com o seu propósito. Eu vou falar de mim. O que me causa raiva, indignação? Eu vim de uma família onde completamente disfuncional, porque eu não sei quem é meu pai, não soube quem é meu pai, não sei. Fui criado por uma mãe solo, que não tinha formação, uma costureira, que de vez em quando era faxineira, de vez em quando era manicure. Uma situação muito precária. Ela conhece uma pessoa que vem com 3 filhas, ela já tem mais uma filha. Somos em 7 numa casa que vive abaixo da linha da pobreza. E quando eu conheci Cristo aos meus 16 anos, eu era um menino extremamente focado no estudo, continuei, mas eu acreditava que o estudo me tiraria daquela condição. E realmente, é uma grande ferramenta. Só que quando eu tive um encontro com Cristo, eu entendi que antes da minha libertação vir por um canudo, por um diploma, a minha libertação passaria pela transformação da minha mente e do meu coração. E é ali que a minha virada de vida começa a acontecer. Onde eu me torno, de certa forma, até um arrimo da minha família. Começo a empreender e as coisas começam a mudar para todo mundo. Então hoje, eu me tornei um adulto, um líder, um pastor. O que te causa indignação, pastor? O que te causa raiva? A ignorância social e espiritual. É quando eu vejo uma pessoa que tem dentro dela uma semente de potencial poderosíssima, onde ela não precisava estar vivendo a realidade pequena, escassa, medíocre, tacanha, limitada, mas ela está se sujeitando a uma vida de pequenez, de escassez, de limitações, por ignorância social e espiritual. Daí então é que eu me torno um líder e um educador, um mentor, um professor de vida. É quando eu vejo qual é a minha ambição: tornar Cristo conhecido, cada vez mais pessoas. E a partir desse conhecimento de Cristo, fazer com que essa pessoa enxergue a vontade de Deus para a vida dela. Porque no centro da vontade de Deus, ela vai estar provida, protegida e será promovida.
E aí cumpre-se João 10:10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E essa vida em abundância é aqui. Depois lá. Quem pegou? Vocês estão muito quietinhos hoje. Sabe porque é feriado? Porque já está pensando aí na roupa da virada? Na sandalinha prata? Na sandalinha dourada? Na roupa branca? Eu vim de branco aqui para em homenagem a vocês. Então, como eu descubro minha missão, o que me causa raiva, o que me causa indignação. Pastor, tem aqui a Nayane, ela é uma assessora parlamentar. Pastor, ver o cenário político corrupto, injusto, me irrita. Pode ser que então Deus está te chamando para estar envolvida com a política. Seja como assessora, seja como uma mandatária. Uma parlamentar, uma executiva. Ok? Segundo, como eu descubro, pastor? Como eu descubro? Sandro Saldanha, queridão, beijo. Como eu descubro minha missão de vida? O que me causa profunda tristeza. Olha Neemias. Quando ele recebeu a notícia de que os seus irmãos estavam entre escombros, muros caídos, portas queimadas há mais de 100 anos e ninguém se mexe, eles aceitam aquele relatório, ele senta e chora. Caramba, então eu tenho que resolver isso. Eu vou deixar o palácio. E vou lá e me embrenhar no meio daqueles escombros. E a partir daqui ele vai orar, ele vai jejuar por aproximadamente 4 meses para receber direção de Deus sobre como resolver isso, que causou tristeza nele. Existe alguma coisa que te causa profunda tristeza? Porque tem gente que se move pela raiva, pela ira, e tem gente que se move pela tristeza. Ah, pastor, não aguento essa onda de feminicídio, essas mulheres. Gente, você sabia que das mulheres que congregam na Igreja Deus Tem Mais, aqui em São Gonçalo, temos uma estatística de 100% das mulheres que preencheram o censo 2025 e congregam na Igreja Deus Tem Mais, 25% aproximadamente são mães solo. E se você é uma mulher que isso te gera uma indignação ou uma tristeza, porque eu já recebi mães lá na igreja que chegaram lá com 2 crianças debaixo do braço e um colchonete e um isopor para botar o leite para o leite não azedar. Porque eu não fico divulgando essas coisas, gente. Eu não fico divulgando essas coisas. Mas através da libertação da mente, a vida foi galgando degrau a degrau. E hoje é uma referência no que faz. Por causa da palavra de Deus. Porque uma das coisas que me causa indignação e tristeza é essa injustiça de um homem que contrai uma família e de forma irresponsável, moleca, podre, age como literalmente um babaca e larga uma família à míngua, inclusive os filhos. Eu vivi isso, isso me traz indignação, isso me traz tristeza, porque uma parcela dessas mulheres sequer tem um direcionamento profissional, porque elas se dedicaram desde sempre a uma família, a uma causa familiar. O que eu quero dizer para você, mulher, aqui, não, ei minha filha, não cometa este erro. Porque você apaixonadinha aí, tá, vai estragar. Vou falar, não tem jeito. Apaixonadinha, tá disposta a largar tudo por causa de um macho. Aí larga
faculdade, concurso, carreira, arruma problema com a família, arruma problema com a igreja, arruma problema com o líder, arruma problema com o pastor, por causa de macho. Amanhã esse cara mete 2, 3 filhos em você, minha filha. E quando ele virar o ovo dele lá, que ele não presta mesmo, vá atrás de outra, trouxa, e te larga. Então, quer casar comigo, filhão? Eu tenho uma faculdade para terminar, eu tenho um concurso para passar, eu tenho uma carreira para fazer. E se você não tem estômago para caminhar do lado de uma mulher que empreende, que estuda, que sonha, que projeta, você quer uma sombra do seu lado, uma ameba do seu lado, vá ciscar em outro galinheiro. Aqui não, meu filho. Eu nasci para te dizer isso. Eu não sei se tem alguém aqui que estava precisando ouvir isso. Acredito que tem. Tá bom, minha filha? Tá bom, bobinha? Emocionadinha? Tolinha? Ah? Tem coisas que eu não posso falar, mas lá na aula, que vai começar dia 28 de janeiro, lá não tem filtro não, tá? Lá não tem filtro não. Lá não tem filtro. Você que vai ser minha aluna, você que vai ser meu aluno, minha mentoriada, lá você vai me ouvir sem... Aqui eu não posso falar. Que eu mudo o meu nome. Se você caminhar comigo 2 anos e ouvir e colocar em prática, eu sacudir os seus ombros. E você, eu tenho mais de 2.000 casos. Eu tenho mais de 180 vídeos testemunhais. Não é? Esses dias eu estava conversando com um grande amigo, pastor Marcos Gregório, de uma pessoa em comum que nós conhecemos, cara bem sucedido na sua empresa, vendia cocada, tinha loja de colchões, e foi para uma imersão, se emocionou, agora eu vou virar coach. Resumo da ópera, perdeu tudo, emocionado. Sabe por quê? Porque ele ainda não tinha clareza do porquê ele nasceu. Então o primeiro dia mais feliz da sua vida é o dia que você nasceu. Porque sem vida não tem existência, não tem o quê, né? Segundo dia mais feliz, quando você descobriu porque nasceu. Primeiro, como eu descubro? O que me traz indignação. Segundo, o que me causa profunda tristeza. Terceiro, eu tenho um mapa mental de 7 indicativos que te levam a descobrir a sua missão. Meu tempo aqui já são 6h50, eu tenho um jogo de tênis para jogar agora, então eu tenho que me arrumar. Vou falar só 3 hoje aqui. Primeiro, me traz indignação. Segundo, profunda tristeza. Terceiro, eu me interesso por isso. Eu quero ler sobre isso. Eu quero estudar sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de ouvir sobre isso. Eu não tenho problemas em investir nesse... Eu tenho mais de 600 livros lidos. Eu já gastei muito mais com educação do que com roupa, com casa e com carro, se bobear. Casa não, mas carro com certeza. Eu já gastei mais com educação do que com carro. Do que com roupa. Até de perfume, Priscila. Até de perfume, e tênis eu também. Já gastei mais em educação do que com essas coisas. Por quê? Porque é o que me interessa. É o que me dá alegria em saber mais, em conhecer mais, em me aprofundar mais, em me tornar mais autoridade. Aliás, hoje, se Deus permitir, vamos bater 250 mil seguidores aqui nos... Aê! Bate palminha aí, vamos. Bate.
ajuda a divulgar o perfil aqui, pra gente ver se a gente vira esse ano aí. A arte já tá até pronta, irmão. Necessário ouvir isso hoje, que bom, Karina. Aliás, a Karina foi a primeira pessoa a entrar no segundo grupo de espera da Escola da Vida. A primeira pessoa. Primeiro, me causa indignação. Segundo, me causa tristeza. Ou me interessa muito aprender mais sobre isso. Hã? Termina a aula dizendo o seguinte: com esses 3 indicativos, você já tem agora uma pista de qual é a sua missão? Fala comigo aqui para eu terminar. Deus abençoe, querida Joelma. A glória é de Deus. Obrigado, Curi. Com esses 3 indicativos você já tem uma... Porque Neemias vai cumprir a missão dele como copeiro. E daí ele vai sair para o que ele precisava fazer. Ele não tinha púlpito, ele não tinha altar. Ele não era profeta, ele não era sacerdote. Na aula, que essa aula aqui, eu só estou na introdução dela, tá? Lá, a gente vai mergulhar, eu tenho mais 4 indicativos, além desses 3, que a gente vai se aprofundar mais nesses 3, e lá liberar esses outros 4 indicativos, de como você descobre por que nasceu, qual é o seu destino, qual é a sua missão aqui na Terra, com clareza. E aí fica mais fácil, tá bom? Então, olha, o desejo do meu coração é que Deus te abençoe rica e poderosamente. E nesse último dia eu quero te convidar, você que ainda não decidiu ser minha aluna, ainda não decidiu ser meu aluno na Escola da Vida. Uma escola que tem a duração de 2 anos, uma carga horária de ensino de 360 horas de conteúdo, 12 módulos, né? Não é uma escola teológica, embora nós tenhamos dos 12 módulos, 3 dentro da teologia sistemática. Você vai aprender sobre cristologia, pneumatologia e bibliologia. Mas, por exemplo, a gente vai ter um módulo só sobre oratória, comunicação eficaz. Nós vamos ter um módulo só sobre finanças, com especialistas. E eu estarei falando também de metodologia de gestão financeira, de dinheiro, e muita coisa boa, tá? Que eu não vou... A partir de segunda-feira, o pastor Nilton, que é o nosso coordenador da escola, vai começar a chamar um por um dos que estão nos grupos de espera. E se você não está lá ainda, você está perdendo uma grande oportunidade, tá bom? Pastor, qual é o custo? Qual é o investimento? R$ 99,00 por mês. O casal vai estudar junto? R$ 129. Não precisa nem ser membro da Igreja Deus Tem Mais, não. Mas vocês são casados? O casal vai pagar um único boleto de R$ 129,00. Tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Como entrar no grupo de espera? Cá, 2 maneiras. Você pode clicar no perfil do meu Instagram, tem um link escrito Escola da Vida, você vai cair no grupo de espera. Segunda maneira, se você não encontrar o link, corre no meu direct e escreva apenas isso, Escola da Vida. Nada além disso. Nós vamos te localizar e te mando o link para você entrar. Esse segundo grupo era para ser um grupo de 50 pessoas, já chegamos a 96 pessoas, se eu não estou enganado, e vamos só até 100 pessoas nesse segundo grupo. E segunda-feira, nosso coordenador começa a chamar para vocês efetivarem essa matrícula. Dia 28 de janeiro, teremos a nossa primeira aula, uma aula magna, e aí a gente começa a nossa jornada. Espero vocês, querendo Deus. Amanhã não teremos nossa devocional no dia 1º, mas eu volto na sexta-feira aqui com a nossa primeira devocional de 2026. Vai ser tremendo. Você que vai passar a virada do ano
na sua igreja, seja ela qual for, que Deus ministre muito o seu coração, tá? E você que porventura já está viajando, vai passar em outro lugar, que Deus te abençoe de igual maneira, e vigia, hein? Vigia, onde você vai aí, cuidado com essas praias, gente. Vigia. Deus abençoe, gente. Eu sou o pastor Leandro Reis. Essa é a Escola da Vida Devocional. E não se esqueça, Deus tem mais.